para lidar melhor com a comunicação em inglês, mas muito mais do que isso, transformar essa área em um espaço de descoberta sobre como funcionam as palavras, os sons, como pensamos e como as diferentes culturas a que a gente pertence podem moldar a nossa visão. Sem parar de fazer o som de S longo, coloca a língua no meio dos dentes. E aí tem o som do TH. Quando alguém diz sim, eu... Olá, meu nome é Cristina Schumacher, eu sou autora, Conecta a Gente, palestrante. Estou chegando de uma viagem para a Austrália, Nova Zelândia, e onde eu tive a oportunidade de conhecer mais dessa parte do planeta e de fazer um tour apresentando o meu trabalho em Sydney e Brisbane, com uma acolhida super calorosa da comunidade brasileira por lá. Foi um prazer mesmo fazer os workshops de pronúncia e conectação. A pedido do querido Valmor Moraes, nosso cônsul honorário em Brisbane, eu vou repassar aqui alguns dos itens que nós vimos nos workshops para quem não pôde participar e para quem pôde, quem sabe, rever alguns dos tópicos que nós abordamos. A língua como sistema. Essa é a visão que eu trago na conectação. Na língua como sistema, a gente não aborda o que dizer em cada situação, mas sim entende o que é semelhante e o que é diferente entre as línguas. E aí, através desse conhecimento, a gente pode almejar uma comunicação mais natural. Para essa forma de ver o conhecimento da língua se concretizar, a gente inicia uma viagem pela consciência de como a comunicação acontece, de como nós produzimos os sons, como formamos e usamos as palavras e como as combinamos. Na língua como sistema, nós pensamos nesses três grandes conjuntos de observações, semelhanças e diferenças, nomeadamente pronúncia, vocabulário e estrutura. E assim, com a consciência dessas áreas, a gente vai moldando e trabalhando a naturalidade da nossa comunicação. 3 dicas de pronúncia de inglês para deixar você pensando. Inglês tem uma variedade muito maior de sons de vogal do que o português, mas ao mesmo tempo tem uma frequência muito maior de sons de consoante, que significa som de consoante não acompanhado de som de vogal. Português, por outro lado, e o nosso português brasileiro ainda muito mais do que a variedade europeia, faz bem o contrário. Tem menos quantidade de sons de vogal diferentes e muito maior frequência de sílabas, como nós entendemos sílabas, que são basicamente consoante mais vogal. As sílabas em inglês, elas são formadas de outro jeito. Entender isso muda tudo e ajuda muito a pronunciar certo. E a propósito de pronunciar certo, muito mais do que entender o sistema da língua inglesa e saber reproduzir esse sistema sem ruídos, pronunciar certo ajuda a ouvir certo. Agora uma dica de vocabulário para você refletir. A tradução pura e simples de uma palavra não nos dá as nuances de significado que ela tem. Sempre, sempre, sempre que você aprender uma palavra nova, coloque ela em contexto. Isso quer dizer, no more word lists. Memorize a palavra no contexto em que ela foi usada. Frase, piada, susto. O que importa é lembrar e entender onde aquela representação da palavra se encaixa para formar uma mensagem. E finalmente uma dica de estrutura, que é como a gente combina as palavras. E almejando então fazê-lo de uma forma natural. O que é importante lembrar? Dica, né, gente? Tem várias, tem um caminho quase infinito de dicas e informações e conhecimentos relacionados com esses 3 tópicos. Mas então, falando do que nós fazemos, né? Falando de formas de verbos. Abandone de uma vez aquele dogma, eu acho que tem que acabar chamando de dogma, de que o ing é gerúndio. E olha, até pode ser, mas de fato ele é muito mais do que isso. Vamos ver uns exemplos. I need to improve my listening. Improve what? Aqui, listening é uma coisa que eu preciso melhorar. How can I improve my listening skills? Which skills?
Aqui, listening já é uma característica das skills, que podem ser listening, writing, speaking and reading. Lá sei eu, podem ser outras, né? Por isso que usei which, mas listening já não é mais uma coisa, já é uma característica. E aí quando eu digo, are you listening to me? What are you doing? Oh, listening, right. Aí, ok, o ING representa o que nós estamos fazendo. Saber fazer pergunta nos leva muito além. Não só para entender o que fazem e o que fazemos com as palavras. As perguntas, já disse Anthony Robbins, são as chaves que revelam todo o nosso. As perguntas são as chaves para revelar o nosso potencial. As perguntas são a chave para revelar o nosso potencial ilimitado. Isso tudo é parte da conectação e isso tudo é um pouco do que eu mostrei nos nossos workshops em Brisbane e Sydney. Essa é a abordagem que eu desenvolvi para entregar o conhecimento da língua como sistema e que eu tive a oportunidade de compartilhar em parte durante esse recente tour pela Austrália. Também fui na Nova Zelândia. Dessa vez na Nova Zelândia não fiz nenhum workshop. A conectação acontece muito por Skype também, através do meu sistema online, que diagnostica fraquezas de uma forma super prática e objetiva. Se você quiser saber mais, eu estou à disposição. Me encontre online no meu site www.cristinaschumacher.com. Um abraço para você.